O Brasil abriga quase 2 milhões de imigrantes. O número total de solicitações de refúgio aumentou mais de 2.868% entre 2010 e 2015, sendo que, dessas, a maioria vem da África, Ásia, inclusive Oriente Médio, e Caribe. Tal crescimento, no entanto, não se traduz na invasão massiva proclamada pelos meios de comunicação. O número de imigrantes é, ainda, pouco expressivo, chegando a alcançar apenas 1% da população nacional, o que não torna menos importante a necessidade de refletir sobre a temática no Brasil e a forma como o país acolhe esses imigrantes. Os imigrantes se dividem em várias categorias, como permanentes, temporários, provisórios, fronteiriços, refugiados e asilados. Com relação à migração, já é uma escolha. Então, uma escolha mais consciente. Eu tenho minimamente um recurso econômico, mas eu sei que eu quero melhorar de vida, então eu consigo planejar a minha saída. Então é uma situação um pouco mais confortável, tá? Nesta etnografia, conversamos com 7 imigrantes, vindos do Senegal, Chile, Itália, Congo, Israel, Síria e Palestina, e que buscam o Brasil por diferentes razões: segurança, emprego, questões familiares, estudos ou busca por melhores condições de vida. Na primeira parte do trabalho, procuramos imigrantes na Praça da República, local muito frequentado por diversos estrangeiros. Lá, conversamos com 2 senegaleses, Papa e Mono. Eles estavam na praça usando a rede Wi-Fi do local, falando com seus amigos via WhatsApp. Papa, o que mais se abriu para nós, disse ter vindo para o Brasil há 6 anos. Mesmo assim, tinha sotaque carregado. Ambos vieram de províncias diferentes do Senegal, em busca de uma vida melhor, e acabaram se conhecendo em São Paulo, como nos contaram que muitos outros acabam fazendo o mesmo. Além disso, nos disseram da presença de uma comunidade de imigrantes senegaleses da cidade, que frequentam os restaurantes africanos do centro. Apesar de ter sido bem difícil conseguir emprego quando chegaram no Brasil, agora estão se estabelecendo. Papa, por exemplo, trabalha como ambulante e disse estar se acostumando com a cultura brasileira, mesmo sendo muito diferente da senegalesa. Como sempre, a adaptação é um processo demorado, ainda mais com a barreira linguística, a principal dificuldade enfrentada por eles, que tem como língua materna o francês. Apesar de terem deixado suas famílias na África, eles sempre voltam para visitá-las. Ainda na praça, conversamos com a chilena, Sinai, que tem uma barraca de comida mexicana lá. O motivo da escolha desse tipo de comida para servir? Seu marido, também chileno, é o chefe de cozinha e adora a culinária mexicana. Apesar de ter vindo para o Brasil com apenas 12 anos, Sinai se considera 100% chilena e procura sempre se manter em contato com a cultura para transmitir para seu filho, brasileiro. Ainda, ela nos contou que, assim como o Papa e Mono, sua família também participa ativamente de um grupo chileno que reside na cidade de São Paulo e que celebra os feriados e dias importantes da cultura de seu país de origem. Eu vim embora numa caixinha assim de papelão, o cara foi carimbou em cima do meu pássaro, voou lá no céu. Mentira! Eu tive que deixar tudo para vir para cá. Esse impacto forte, acho que para muitas crianças também, que acontece a mesma coisa, só tem esse impacto. Ao chegar aqui, tive que me acostumando devagarinho a falar o português, tive que ir em escola, porque é uma escola particular, onde eu recebi muito bullying. Por não ser daqui? Muito bullying recebi, riam de mim, riam como eu falava, sabe? Foi assim, um pouco difícil, foi muito difícil para mim. Mas aí com o tempo eu fui me adaptando, entendeu? Mas no começo eu não queria falar com ninguém, não queria ter amizade com ninguém. Eu só queria estar perto da minha prima, que também tinha vindo também meses assim, antes ela tinha vindo para o Brasil também, porque a mãe dela, eu mesmo caso, ela é brasileira, o pai é chileno. Então, ambos eu queria ficar com eles, porque fazia parte do meu show a palavra, né? E aí quando eu fui acostumando, até muita coisa que não me acostumo. Encontramos outro imigrante esperando o metrô. Vita veio do Congo para o Brasil há 3 anos com o objetivo de estudar engenharia mecatrônica. Quando seu dinheiro começou a apertar, ele teve que largar o curso e agora trabalha como mecânico de fábrica. Ele nos contou que fez muitos amigos no Brasil de outras nacionalidades africanas e que eles estão sempre se ajudando. Uma grande diferença entre o Brasil e o Congo relatada por ele é o fato de seu país natal ser muito conservador. Por isso, ele estranha a liberdade sexual que tem-se no Brasil.
Depois de conversarmos com mais outros imigrantes, percebemos que, apesar de às vezes velado, há sim o recorrente preconceito sofrido por eles, seja pela sua cor, fator principal que desperta o preconceito no Brasil, ou pelo seu modo de vestir, falar ou se portar. Muitas vezes, os imigrantes também acabam sendo mal vistos pela população brasileira por despertarem o receio de que estão roubando o trabalho do povo. Porém, segundo a socióloga Patrícia Phelan, essa internacionalização é um fato, e num horizonte cultural e linguístico, o benefício é muito rico para a população. Isso significa uma riqueza de encontros de povos, de culturas e de línguas diferentes. Mas o problema se dá quando a migração não vem por escolha pessoal, e sim por obrigação. O mais importante vocês terem em mente, tá? Ele tá fugindo ou saindo de casa de uma forma forçada, tá? Seja por uma repressão política, seja por repressão das Forças Armadas de alguma forma. Normalmente é algum tipo de ato do próprio governo que o coloca numa situação de fuga, tá? E o que a gente tem visto também mais recentemente são situações climáticas que fazem com que ele também seja forçado para fora do seu estado. Sobre isso, conversamos com Wesam, um palestino que veio para o Brasil fugindo da guerra na Síria. Ele veio para cá pois foi o único país que o aceitou, uma vez que a Europa e o Oriente Médio acabam não aceitando e reconhecendo os palestinos. Ao chegar no Brasil, Wesam passou por alguns problemas. Seu primeiro emprego não foi tão fácil de conseguir, pois não falava português e nem sabia para onde ir. Aprendeu a língua apenas por conversação, nunca fez aula. Atualmente, ele trabalha em um restaurante e em uma loja de tecidos, onde inclusive está planejando um desfile com as roupas que ele mesmo produziu. Toda terça-feira, participa dos jantares no Fatiado Discos e Cervejas Especiais, restaurante na zona oeste de São Paulo, que promove semanalmente jantares com comida típica do país de origem desses refugiados, o que acaba os beneficiando, pois eles ficam com todo o lucro gerado. Com um crescente número de imigrantes e refugiados chegando ao Brasil, surgiram ONGs que os auxiliam na vinda deles para cá até se estabelecerem e regularizarem sua situação. A ADOS, por exemplo, atua em parceria com refugiados, solicitantes de refúgio e pessoas em situação análoga ao refúgio, para sua reintegração à sociedade, buscando sua valorização e inserção social, econômica e cultural. A Missão Paz, que está vinculada à Igreja Católica, exerce uma função similar à ADOS, contando com uma área jurídica que se encarrega de emitir documentos para que essas famílias possam viver no Brasil sem problemas, além de promover aulas de português, atividades culturais em diversas línguas e contar com uma casa denominada Casa do Migrante, onde, quando há vagas, os recém-chegados podem ficar por até 3 meses até se estabelecer no país. Em tempos de globalização, tornou-se muito mais fácil se locomover, e com isso, os fluxos migratórios pelo mundo aumentaram significativamente. Seja por vontade própria ou não, a chegada de estrangeiros no Brasil com situações, muitas vezes, não regularizada, vem crescendo, e cabe ao país, portanto, a tarefa de ampliar sua rede de auxílio a esses imigrantes, e, à população, a função de acolher, respeitando suas culturas.